Sejam bem-vindos aí para mais um programa do podcast Cotidiano Legal. Hoje eu estou aqui de casa nova, um formato diferenciado também. Estou entrevistando aqui, tenho a honra de entrevistar um grande amigo, Dino Andrade, é um expoente da advocacia nacional. Qualquer elogio que eu fizer para o Dino aqui hoje é pequeno diante da grandeza dele. Estou aqui então de casa nova, na casa que era do Dino, e aí a gente vai ao longo do programa aí contar algumas novidades para vocês. Mas assim, Dino, muito obrigado por aceitar estar aqui no Cotidiano Legal hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho aí, quem é o Dino Andrade? Dino por Dino. Bom, Mário, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra participar do Cotidiano Legal. Já vi algumas entrevistas, alguns bate-papos de vocês e realmente agrega, porque é um clima leve que traz ideias sobre diversas áreas, né, do nosso dia a dia, política, direito, economia, a gente fala aqui de tudo um pouco, Dino. Pois é. E agradeço também, né, apesar de achar que foi um exagero os elogios feitos, eu acredito que a grandeza seja em razão da altura. Né? Eu não posso nem falar, não vou nem. Ainda bem que a gente fica sentado aqui, vocês não têm nem ideia da disparidade, galera, que é aqui o Dino com o Mário. Mas é uma alegria estar aqui. Que bom. E espero que a gente desenvolva aí uma conversa bastante animada, divertida, com conteúdo. Sim. Né? E que a gente possa aí transmitir um pouco da minha história, um pouco do que eu faço hoje no dia a dia, quais são meus projetos também, né? Pessoais, profissionais. Acho que vai ser bem bacana. Bom, Dino, você é um advogado novo, né, assim, de idade, mas assim, com bastante experiência, e a gente já se trombou algumas vezes pelos corredores da Justiça do Trabalho, eventos também sociais de OAB, da própria Justiça do Trabalho aqui em Brasília, né, afinal de contas, tudo deságua aqui, né, e aí você veio hoje você está divulgando também aqui, pessoal, eu boto em que plano aqui, Marco? Na minha? Tá aqui, ó. Estratégias da advocacia no TST, tá? A obra aqui do Dino com outros colegas advogados. Para quem não sabe, o Dino, ele é assim, eu vou colocar um mago estrategista de como atuar em tribunal superior. É uma advocacia totalmente diferente, né, Dino, quando a gente pensa em tribunais superiores, né? É uma parte muito mais técnica, muito mais voltada assim para questões processuais do que mérito propriamente dito. Fala um pouquinho da história, como nasceu aí a ideia do livro e eu sei que vem da tua expertise, né, de anos atuando lá, mas conta pra gente como nasceu a ideia do livro e tudo mais. Olha, eu acho que para a gente chegar na questão do livro, né, como que nasceu essa ideia, talvez eu tenha que fazer um pouco de um apanhado histórico aí. Bora. A respeito da minha caminhada profissional, né? Porque o livro ele decorre da experiência atual que se justifica em razão do passado, do caminho que eu tive, né, na advocacia. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Gremista aí, para quem não sabe. Olha a polêmica, é gremista. Esse ano dá para falar um pouco sobre isso. No passado eu evitava. Mas eu sou do Rio Grande do Sul, né? Nasci lá, minha família por parte de mãe mora no Rio Grande do Sul, né? Minha família por parte de pai é espalhada pelo estado de Santa Catarina e Paraná, né? Então eu sou da região sul, né? E sempre tive em mente que eu tinha que, desde a época do colégio, né, eu tinha que trabalhar com algo que fosse relacionado à leitura, porque eu nunca gostei de cálculos, de física, todas as matérias que tinham que pensar matérias um pouco, exatas. Exatamente. E eu não tinha nenhuma afinidade. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, né, lá em Porto Alegre, eu pedi para minha tia, na época, que era psicóloga e trabalhava com entrevistas de recrutadores, né? E ela me passou um teste vocacional, eu fiz e realmente deu algo, que são perguntas aleatórias, né? Não técnicas, e deu algo relacionado que eu tinha que desenvolver
como profissão algo relacionado com leitura, com escrita. E aí surgiram as duas profissões, jornalismo ou direito. E como o marido dessa minha tia era e é atualmente advogado, né? Eu pensei, bom, tá aí, né? E aí ele já falou, não, faz direito, faz direito. Total para ir para o direito. Para ir para o direito, né? Que é o irmão da minha mãe, né? Que hoje também é advogado. E a família do meu pai, né? Meu pai não é da área, mas a minha tia, irmã do meu pai, era juíza, né? Do trabalho em Santa Catarina, chegou ao TRT de lá, né? E chegou à vice-presidência, né? Já faleceu atualmente. E o filho dela, o Fabrício, que é meu primo, é advogado lá em Joinville, né? Que é uma cidade bastante desenvolvida, inclusive é a maior do estado, é maior que a capital, Florianópolis, né? E aí eu pensei, tá aí, ó, o meu tio do Rio Grande do Sul é advogado trabalhista, a irmã do meu pai é juíza do trabalho, o meu primo é advogado trabalhista, eu vou fazer direito então, né? Não vou ficar de fora nessa, né? Foi o que você pensou, né? Eu vou fazer direito, já limitou entre direito e jornalismo, eu vou fazer direito. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu tive a oportunidade de ingressar numa faculdade, eu procurei, né, as faculdades de direito, né? E durante o curso de direito, isso é interessante, né? Como eu já tinha essa ideia de que meus parentes ali mais próximos eram da área, eu só tenho esses 3, né, que são da área. E a minha prima também, a irmã desse meu primo, ela é servidora da Justiça do Trabalho do Paraná. Ou seja, a sua história está intrinsecamente ligada ao direito do trabalho ali desde sempre, praticamente. Eu não diria que está, porque eu não vivi isso assim, né? Eu morei em outros locais, né, quando era jovem, então eu não tinha muito contato, mas eu tinha já uma referência para seguir, né? E durante a faculdade de Direito, eu vim em Brasília fazer faculdade, né? E durante a faculdade de Direito eu conheci o Vitor Russomano, já falecido, né? Que foi um grande professor. Excelente professor, excelente jurista. E conheci o ministro Carlos Alberto, que também era professor da UNB. Conheci outros professores da área do direito do trabalho. E aí, como eu já tinha essa tendência assim, eu comecei a me aproximar deles, né? E eu lembro que durante uma aula de direito do trabalho, o Vitor Russomano me convidou para fazer estágio no escritório dele, né? Mas eu não estava ainda... a OAB na época, isso aí foi em 98. Na época eu acho que era só a partir do 7º ou 6º semestre. Para tirar a carteira da OAB de estagiário, eu né? Eu não podia, né? Era assim mesmo. E aí eu não entrei, né, no estágio com ele, fiz em um órgão público, eu lembro que não tinha essa exigência, na Procuradoria da Fazenda. Fiquei ali um ano e meio. E depois, quando eu fiz esse estágio, né, e já estava mais assim consciente, né, dos passos que eu ia dar, eu liguei para minha tia, né, e perguntei: tia, a senhora não conhece ninguém em Brasília para eu poder me aproximar, para poder trabalhar na área, né, para ampliar ali os conhecimentos? Na verdade não é ampliar, é aprender, porque eu não sabia nada, né? E aí ela falou: eu conheço aí o ministro Falcão, que eu fui assessora dele aqui, né, quando ele estava no TRT da 9ª Região, antes dela fazer o concurso para juíza. E dá uma ligada para ele. Eu conheço também o Dr. Euclides, do Paraná, que foi convocado aí em Brasília, né, como ministro, né, desembargador convocado. O Indalécio. E aí ela ligou para esse pessoal lá, para ver se eles estavam com o escritório aqui ou não, porque já estavam todos aposentados. E aí depois ela me retornou a ligação: o doutor Indalécio, que foi ministro aí em Brasília, ele está com um escritório aí, uma filial, e o filho dele está aí. Então você vai lá segunda-feira com o currículo, que eu já falei com ele, e aí a partir daí tá contigo, cara. Tem, né? Falei: tá bom, te agradeço aí. Te botou na marca do pênalti lá, né? Fui lá. E era ali no Embassy Tower, era aqui um prédio branco que tem aqui do lado do Pátio Brasil.
setor de Rádio e TV Sul. Aí eu cheguei lá, né, no dia que ela pediu, com o meu currículo. Aí o filho do Indalécio, que estava aqui, eles são do Paraná, mas ele estava aqui para cuidar do escritório. E tinha um outro ministro que também estava advogando com eles, que era o Leonardo Silva, né? E aí eu bati um papo ali com eles, tal, né? Eles, não, vamos começar aí. Aí na reunião ali da contratação, eu lembro que o Leonardo Silva, que era ministro também, ele virou para mim e falou assim, ó, sua tia a gente conhece lá do Paraná, né? De Santa Catarina também. São cidades muito próximas ali, Curitiba, Joinville, ali do início do estado. E aí ele falou assim, mas não é pelo fato da gente conhecer a tua tia há 30 anos que você vai ter moleza aqui. Advogado, meu amigo, é burro de carga, ele falou para mim. Eu até achei na época um pouco grosseiro, assim. Depois eu comentei meio pesado. Eu até comentei com ele depois, né? Porque me assustou, assim. Eu tô aqui para aprender, custe o que custar. Entendi. Você não você não ia refutar trabalho, mas você acha que ele pegou pesado. Eu achei assim, né? Mas faz parte. Eu era novo ali, tava com 22 anos. Falei, vamos embora. Tava penúltimo ou último ano de faculdade. E aí comecei a fazer estágio e com o tempo eu sempre fiz tudo, né? Assim, sempre estudei os processos, né? Perguntava muito, interessado. E eu sempre fui muito dedicado. Acabei fazendo amizade com o filho do Indalécio, que era o ministro, né? Que era o dono do escritório na época. E nisso, o doutor Leonardo saiu do escritório e eu fiquei lá com o Rafael, que é o nome dele, né? Que hoje é um amicíssimo meu, né? Eu falo seguido com ele. Ele mora em Curitiba. E aí eu fiquei ali fazendo estágio e no fim daquele ano o Rafael teve que voltar para Curitiba, para a matriz do escritório do ministro Indalécio, e virou para mim e falou, Dino, tu vai formar no fim do ano e eu vou deixar aqui contigo o escritório. Você tem toda a minha confiança. Eu falei, pô, Rafael, mas eu sou estudante ainda, nem formei, muito menos OAB. Dele, não, vai tocando aí, que eu vou fazendo as peças por aqui, mando pro SEDEX, você vai lá, protocoliza, não precisa assinar nada. Gente, assim, hoje a gente vive uma outra era, fazendo um parêntese aqui, no tribunal antigamente era assim, você tinha o prazo fatal para protocolar, escritório de fora mandava via fax a peça aqui para os tribunais e depois vinha via correio. Tinha que validar via correio, se não validasse, perdia o prazo, né? Uma lei de 99, eu lembro que tinha 5 dias para juntar os originais. Você vê como evoluíram as coisas, né? Mas, e aí eu nunca fui de fugir de desafio, né? Nunca fui. E falei, topo, estamos dentro, vai me dando as coordenadas. E aí ele, tá bom, então ficamos assim. Chegou no fim do ano, ele teve que voltar e eu... Ficou com o escritório, tocando o escritório. E eu formei no fim do ano, né? E a prova da OAB era só em fevereiro ou março. E ali eu, né, fiquei estudando ali, porque o TST estava fechado em janeiro, estudei pra caramba. Passei na prova da OAB, peguei a carteira e aí comecei a advogar mesmo, né? Aí eles pediram contrate uma advogada aí eu tive que fazer entrevista com advogados. Eu era recém-formado. E entrevistando o pessoal já. Mas foi assim, uma experiência assim que foi um pouco antecipada na minha vida, né? Vou dar uma resumida aqui, porque... E aí, eu lembro que com um mês de OAB, né? O escritório era especializado em Tribunal Superior, o doutor Indalécio teve que vir a Brasília para fazer uma questão de despachar, não lembro, um processo bem grande. E aí ele virou para mim e falou assim, você já sustentou? Porque eu tinha muito contato com o filho dele, que era quem fazia sustentações orais. Não, e quem tocava mesmo, né? Aí eu falei, ainda não, dele, então você vai fazer. Eu vou te dar aqui o número do processo, vou mandar o memorial, você vai estudar esse processo, autos físicos, assim, um monte de volume. Senhora. E aí eu estudei, cara, e fui. Chegou no dia da sessão, era SDI. Não era nem turma, era SDI. Eu com um mês de carteira, não tinha nem feito audiência de conciliação já na Justiça do Trabalho.
nem em juizado especial. Nada. Ele me jogou já no meio dos tubarões lá. Eu falei, meu Deus do céu. Mas vamos, eu nunca fui de desistir. Era no prédio antigo do TST, isso em 2003 ou 2004. O TST é onde era o TRT hoje. Só para o pessoal entender o que é a SDI, gente, no TST. Quando um processo ingressa no TST, vindo da origem, né, primeira, segunda instância, ele primeiro é julgado por vai para o relator, pode ser julgado monocraticamente pelo relator, mas vai normalmente para uma turma, né? E aí, dessa turma, cabe recurso algumas vezes para subseções. E a SDI é uma subseção do TST, onde mais ministros estão presentes para tentar uniformizar aquelas jurisprudências que as turmas estão julgando. Então, quando ele fala assim que foi para a SDI, é porque acima da SDI o pleno, né, Dino? Só isso. O pleno, só o tribunal completo. Então, realmente é uma experiência, é tipo jogar o cara ali, tirou carteira de motorista, vai dirigir um Fórmula 1, é tipo isso. Mas eu estudei pra caramba o processo também, né? Eu tinha que conhecer os detalhes. E aí fui lá, apregoaram meu processo, eu tremia, cara. Putz, eu não dor de barriga, deu dor de barriga? Aí não conheceram ainda do recurso. Nossa. Aí eu, ainda vou ter que sustentar, né? Aí subi na tribuna lá, devo ter falado um monte de bobagem. Mas a ministra Cristina, na época que já integrava o TST, ela pediu vista regimental. Ela me viu bem nervoso ali, novinho, né? Nervoso, aí pediu vista, tirou ali, acabou meu sofrimento. E a partir dali, cara, desse dia, eles começaram a me passar sustentação oral toda semana. Toda semana, no TST, em turma, SDI e tal. E eu, nossa, Foi um momento assim bem difícil, né? Mas a gente cai, levanta e não tem o que fazer, né? Não tem arrogância, não tem nada. Ali a gente tá sempre humilde, porque tá sempre caindo. E de tanto cair no chão, eu comecei a pegar. Demorou bastante tempo ali. Uhum. Uns 2 anos assim para eu começar a entender melhor como é que funcionava as matérias, né? O que eu podia dizer, o que não da tribuna, né? Porque ali é bagagem, né? Ali não tem mágica, né? Eu aprendi tomando porrada mesmo. E é o ao vivo total, né, Dino? Não tem... Assim, você pode levar o roteiro, mas é o ao vivo e é o plenário. São colegas que estão atrás de você assistindo. São ministros para quem você está sustentando. São juízes que estão na última fase da carreira, né? Então, eles têm 30 anos de experiência. Eu lembro, assim, fazendo um parênteses aqui rapidinho... Minha história no direito começou por conta da minha mãe, né, advogada trabalhista também. Eu não tenho essa gama de familiares, vi a ter depois. Minha mãe foi a precursora aí, familiar do direito. E aí eu lembro a primeira sustentação que eu fui fazer, minha mãe falou assim pra mim: vai lá, com a cara mais séria que você tiver, e você pode estar falando a maior besteira do mundo. Mas fala que se for, mesmo sendo a besteira, fale com tanta convicção que você tem que balançar a convicção daqueles que estão te ouvindo. Dito isso, eu falei, é hoje. Porque, fazendo um parênteses, você falou aí do ministro Guimarães Falcão, um parênteses na minha história, eu não quis fazer estágio com a minha mãe, pelas cobranças. Minha mãe me cobra demais. E eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo eu e minha mãe aqui. E acabou que depois de um tempo, já na faculdade também, eu fiz estágio no escritório, aqui no Ávila de Bessa, que era o doutor Guimarães Falcão, o ministro Guimarães Falcão era do escritório, junto com o Marcelo Bessa, né? Já estava aposentado, o doutor Marcelo Bessa também, que foi juiz do trabalho aqui em Brasília. E aí, enfim, eu fui para lá, tinha alguns conhecidos também da minha mãe, ela me botou também na marca do pênalti, mas cheguei lá, toda uma sabatina, toda uma coisa, e fiquei no escritório 2 anos. E foi lá, assim, uma grande escola para mim, né? Tá com o doutor Marcelo e com o ministro Guimarães Falcão, que era assim, super simpático, uma paciência tremenda com os estagiários. E lá eu fiz a minha primeira audiência, né? Como estagiário, eles deixavam a gente fazer a audiência, as conciliações e também as instruções acompanhadas de advogado. E é uma escola muito boa, né? A gente está com pessoas assim que demandam tanta responsabilidade da gente.
Eu tenho algumas histórias aí para contar, assim, que dariam um episódio inteiro aqui de peripécias que aconteceu nesse meu estágio, cara, mas que fazem a gente crescer, que fazem a gente abrir os olhos, né? E aí te moldou, Dino. Então, essa dificuldade no início te fez estar na tribuna. A gente que é advogado trabalhista não tem aquele grande teatro bonito do direito que é o júri. A única chance que a gente tem de fazer alguma coisa nesse sentido é a tribuna, né? E a partir dali eu fui, né, continuei advogando com o ministro, né? E aí depois de um tempo eu já estava com uma bagagem boa, já fazia 3 sustentações de uma turma, saí de uma e ia para outra, sabe, assim. Você virou rotina. Aí eu já pedia para ministro para esperar meu processo, ia lá na primeira turma sustentava, ia para a segunda, depois ia lá na terceira, o ministro cheguei, dele botava em pauta. E nisso eu fui ficando ali conhecido deles, eles me conhecendo, né? E eu tenho até uma amiga, Marcinha, lá do escritório do Marcial, que esses dias falou para mim, pô, eu te vi estagiário aqui no TST, carregando o processo. Falei, pois é, faz 20 anos. Mas, e aí, esse foi meu caminho, né? Eu saí do escritório do ministro, montei um escritório, né? Comecei a atender o meu tio, o meu primo, depois que eu saí do escritório do ministro, né? E aí eles foram dizendo para um, para outro, né? No Rio Grande do Sul, que eu tinha um escritório que eu já tava, prestava assessoria em Tribunal Superior. Que eu já tinha um pouco, mínima, né, experiência, né, uns 5 anos de formado ali. Mas e aí começaram a aparecer coisas, processos, demandas, né? Eu fazia muita diligência também na época, cópias, protocolos, porque era tudo físico. E aí o escritório foi indo, chegou um determinado momento ali, eu devia ter uns 3 ou 4 anos de escritório. Um amigo meu, Cristiano, me chamou para fazer parte, né, do escritório que ele já tinha, mas tinha rompido com o sócio, né, pela afinidade que eu tinha com ele. A gente acabou, né, fundindo os escritórios e ele atua em outras áreas, eu na trabalhista, né. Fiquei 10 anos lá como sócio dele, né, e agora em 2020 eu saí de novo e reabri o Dino Andrade Advogados, que era o nome antes, né? Antes da fusão com o Cristiano. E aí, nesse contexto, agora eu já estou com 20 anos, né, de advocacia no TST, não exclusivamente, mas preponderantemente, né? A gente já tem outros projetos, né? Tudo vai mudando, tudo vai evoluindo, dinamizando, né? A experiência também vai trazendo, né, uma bagagem. E os contatos, o relacionamento, né, o conhecimento com empresas de outros estados, escritórios, né, grandes, pequenos e médio porte de outros estados, os relacionamentos vão evoluindo. E aí eu sempre tive isso em mente, né? Pô, eu queria fazer um livro específico sobre a advocacia no TST. Né? E eu acho que foi em 2018, 2019, eu conheci o Ricardo Calcini lá em São Paulo. Foi em 2017. Porque eu estava indo para São Paulo seguido para fazer cursos da reforma trabalhista. Sim. Eu fui bastante aquele ano para São Paulo, né? Queria ouvir, né, autoridades, personalidades. Sim. Ia para lá fazer os cursos e voltava. Em um desses cursos eu conheci o Ricardo Calcini, né? E aí troquei ideia com ele, a gente, né, manteve contato. E aí ele é professor de várias universidades lá, cursos, né, em company, dá muita palestra. Ele me indicou um cliente em determinado momento e a partir dali eu fui estreitando o laço com ele, né? Eu não tenho esse viés acadêmico, pelo menos até hoje, pretendo ter, mas eu gosto mesmo de tribuna, de audiência. A prática forense, né? É. As pessoas precisam entender um pouquinho que na prática a teoria é outra, né, Dino? E é bonita a vivência acadêmica também. Mas quando a gente, como diziam antigamente, quando a gente rala bucho no balcão, que era ter que ir ao fórum, fazer a busca dos processos, as audiências, as coisas, a gente vê que a beleza é exatamente a parte dinâmica, né? Do que está escrito, mas do que não ocorre.
né, conforme o escrito. E saber se virar nos 30, diferente do que está escrito, é que é a beleza da advocacia. Assim, a advocacia não é profissão para os fracos. Como diz a minha mãe, ela fala, advogar é falar fácil do que é difícil. Então a gente tem que saber falar fácil do nosso processo sobre uma coisa tão difícil que é o direito. O direito não é algo simples ou peculiar, né? O direito é uma coisa complexa. Por isso a ideia até aqui do canal. Tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco do direito até que elas têm e da obrigação também que permeia o direito, né? É muito bonito a gente falar em meus direitos, mas o direito envolve as obrigações também. Então, as obrigações do empregador, mas as obrigações do empregado. O direito do empregado e o direito do empregador, né? E assim, esse viés social do direito do trabalho, que traz a famosa luta de classes, né? Patrão e empregado, e a justiça hoje tentando equilibrar isso daí num cenário, e aí assim, aqui a gente não vai falar de política, mas é um cenário no Brasil onde a gente tem uma certa instabilidade jurídica, né? E aí como é que você enxerga então hoje, Dino? Hoje, com estratégia para atuar em tribunal superior, mas como você enxerga hoje o direito, o futuro do direito, o futuro da advocacia diante desse cenário que a gente vive aí de tanta instabilidade e muitas vezes de incertezas e até mesmo inseguranças. Como é que você enxerga isso daí hoje? Olha, eu sempre tive uma ideia que a advocacia é uma profissão muito difícil, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo correndo atrás, não tem folga, né? A gente lida com prazos, a gente lida com pressão, né? Com autoridades, né? São pessoas que também têm problemas, né? Então a gente precisa caminhar de forma respeitosa, né? Enfim, é uma profissão difícil, né? Que exige muito da pessoa, né? E eu tenho percebido que hoje, com o mercado da advocacia super abarrotado de advogados, de profissionais, a qualidade dos serviços caíram demais, né? Então, eu sempre procurei me especializar, né? Eu contei um pouco aqui da minha história. Sim. E desde essa época eu sempre quis mexer com direito do trabalho, desde a faculdade. E eu diria até antes da faculdade, né? Então, eu sempre atuei na área trabalhista, né? É uma área que eu me identifiquei no início em razão ali de alguns parentes que eu tenho, mas que depois a gente vai aprofundando, acompanhando a evolução legislativa, de redações de súmulas, né, dos tribunais. A gente vai conhecendo pessoas que também atuam na área, e aí a gente vai, pelo menos no meu caso, né, a gente vai gostando e fica com vontade de se aprofundar cada vez mais, né? Então, no que diz respeito à profissão da advocacia, eu acho que sempre vai ter espaço para todo mundo, né? Basta que a pessoa queira e se esforce. E esse o ponto que eu acho que a gente não vê tanta gente que se dispõe a estudar, se dispõe a se qualificar, que quer trocar o fim de semana, né, na balada, na piscina, com estudos a respeito de atualização de jurisprudência, né? E até de relacionamento com as pessoas que são da área. Sim. Que você acaba criando um networking que é sempre lembrado, que é sempre indicado, né? Isso aí fomenta a manutenção do escritório, né? Eu costumo dizer aqui no escritório que o Carlos, esses dias, né? Eu estava conversando com ele, eu falei, Carlos, para a pessoa ter realmente sucesso no que faz, o meu ponto de vista, é preciso que ela viva a profissão, né? É claro que você pode até dizer aí, é importante ter alguns descansos para fazer atividade física, né? Aquela coisa que todo mundo, que eu escuto demais, de muita gente, né? E dedicar mais à família, etc, etc. Eu não discordo disso, né? Mas o que eu acho é que você não pode se limitar a falar de direito e viver o direito
se relacionar com as pessoas da área só no tempo que você está dentro do escritório. Não pode ser assim. Se você pensa assim, a probabilidade de crescimento não é boa. Né? A minha visão é bem parecida com a sua. Eu acho que assim, a gente acorda e dorme advogado. Né? E assim, eu não sei fazer outra coisa da vida senão advogar. Uma coisa que eu vejo no mercado saturado de pessoas que não procuram se especializar tanto é porque são pessoas que muitas vezes formaram em direito para fazer um concurso público e estão de passagem na advocacia. Né? A gente que vem do ramo do direito do trabalho, aqui em Brasília pelo menos, eu lembro assim, no corredor da Justiça do Trabalho, que todo mundo se conhece, um grupo muito, né, familiar né? E tudo mais. Então assim, hoje a gente está com um colega aqui na mesa frente a frente, no embate com os clientes passam, a gente fica, daí no final de semana a gente se encontra, e nem por isso a gente é menos aguerrido num processo, porque a gente conhece o colega. Né? E se aprofundar, assim, se atualizar é muito importante. Eu lembro quando veio a reforma trabalhista, né? Eu advogava para alguns sindicatos patronais aí, e aí fiz algumas palestras também, fui a São Paulo também aprender. Brasília aqui, apesar de tudo desaguar, eu sempre falo que a locomotiva é São Paulo, o modelo de trabalho é São Paulo, aqui a gente ainda está muito atrás, São Paulo é vanguarda em tudo. Então, uma coisa que me chama a atenção aí, agora, assunto do momento, é o uso da inteligência artificial, né, no direito, que está se discutindo se o advogado vai ser substituído ou não. E eu tive a curiosidade de usar a ferramenta, fazer alguns testes e tal, e digo, só vai ser substituído o advogado que não aprender a usar a ferramenta a seu favor, né? Porque ela no máximo substitui ali um estagiário em algum momento. Mas ela nunca vai substituir a sagacidade, a parte aguerrida do advogado. Então, as pessoas estão com medo de perder lugar, né, no trabalho para a ferramenta, a inteligência artificial. É uma grande balela. Agora, você tem que aprender a usar ela a seu favor. E faz parte, né? Eu estou indo a São Paulo mais uma vez para uma feira de tecnologia jurídica. Eu acho que é isso. Faz parte a busca pela atualização, né? E assim, eu acho que por pensar tão parecido como você, obviamente eu tenho meus momentos ali da ginástica e tal, manter a saúde, eu acho importante. Mas estou sempre estudando, trabalhando, porque, como o Dino falou, a gente é advogado da hora que acorda, da hora que dorme, full time. Não tem como você pensar em não ser, né? Não pensar como um advogado. As minhas postagens em rede social, eu sempre coloco a hashtag ser advogado. Porque eu sou isso na minha essência. E aí, se você me permite fazer aqui uma parte já para falar da novidade, que, né, eu acho que por pensar assim tão parecido, recentemente, coisas do destino aí, eu vi um anúncio do escritório do Dino que ele estava contratando advogado trabalhista. E aí eu fiz uma piada com o Carlos, que é o sócio dele. Falei, tô mandando meu currículo para ser estagiário aí de vocês e tal. Ele falou, toda vez você fala isso e nunca manda, não sei o quê. Eu tinha meu escritório. E aí eu falei, não, Carlos, eu acho que está na hora da gente conversar. Tem a possibilidade aqui da gente fazer uma proposta para você. E aí o Dino, na hora, falou, não, manda o Mário vir aqui, vamos conversar. Sentei com o Dino, foi uma conversa boa, uma conversa franca. E assim, são 20 anos de advocacia, eu estou com 18 anos de advocacia, né? Venho do escritório com a sociedade com a minha mãe, 41 anos de advocacia, os meus Andrés aí, os meus amigos. E aí o Dino falou, Mário, por que a gente então, em vez de eu contratar um advogado, a gente não faz uma fusão? Eu falei, uma fusão? Ele você deixa lá o seu escritório, a gente junta tudo aqui e... Eu falei, pronto. E aí foi assim, uma semana e meia, todo dia vindo aqui no escritório do Dino, conversando, anotando, tomando nota, vendo como é que a gente ia fazer a estratégia para eu vir aqui, e o pessoal hoje está junto. Então, eu, assim, a primeira vez oficialmente ao lado do Dino, anunciando aqui nesse episódio do Cotidiano Legal, que a Gomes de Sá e Rorizo hoje está junto com a Dino Andrade. Vamos permanecer Dino Andrade, uma estratégia aí de marketing. E agora,
oficialmente também para o público, eu queria te agradecer. Abrir as portas aqui para a gente, nos recepcionar também. Me sinto em casa já aqui. E tô em casa mesmo, porque todo fim de semana eu tô aqui no escritório. Literalmente. Tenho assim... O Dino aqui tem um cliente com uma matéria muito peculiar que a gente tá aprendendo. Então, assim, são 18 anos, mas eu tô aqui e tô aprendendo igual estagiário mesmo, realmente. A gente está sempre aprendendo. Sempre. Mas eu acho que a humildade está aí. A gente saber que pessoas que são mais novas podem estar à nossa frente em tantas coisas. Dúvida, e é um ciclo onde a gente aqui se ajuda tanto. Então, assim, eu acho que a beleza de estar aqui hoje, Dino, é eu sentir que eu não preciso mais ser o esteio em todo momento, que em vários momentos vocês são o esteio e outros, aí a gente fica variando. Então, assim, essa é a beleza da coisa. Né? O dinamismo da coisa. E eu acho que deu certo porque a gente tem os mesmos propósitos. Estamos imbuídos dos mesmos valores, dos mesmos propósitos. Né? Eu acho que puxando um pouquinho para trás aí, dando uma marcha ré, você tinha falado de inteligência artificial. A advocacia é uma profissão que é exclusivamente intelectual. Né? Então, só as ferramentas que exigem, né, uma padronização de procedimentos, né? Esse tipo de atividade, sem dúvida, ela vai ser substituída por um robô. Né? Mas a atividade de advocacia é muito difícil ela ser substituída porque a gente precisa pensar, é uma parte intelectual, né? A gente precisa desenvolver raciocínios, defender teses. Isso aí, uma inteligência artificial, pelo menos até o ano de 2023, eu não enxergo muito mais na frente, eu acho que não vai ser substituída. Então, cabe ao advogado estudar, se qualificar dentro de um mercado extremamente competitivo, né? Que a gente tem 1.200.000 advogados hoje. O Brasil é o país mais litigante do mundo, né? Também. Sem contar a demanda, né? Também, que é muito grande, de processos que hoje tramitam no judiciário. Então, a questão é sempre se qualificar. Eu costumo dizer que conhecimento liberta. Sim. Quanto mais conhecimento você tem, mais imprescindível você vai ser para uma empresa, mais facilidade você vai ter de se alocar e realocar em mercados de trabalho, mais facilidade você vai ter em fazer captação de cliente. Né? Então, qual que é o foco? É se qualificar. E aí eu digo se qualificar não só tecnicamente, mas também em termos de relacionamento, networking, conhecimento de estruturas de empresa, de nichos de advocacia, né? Então é conhecer a carreira como um todo. E Mário, se cercar de gente com qualidade, sabe, Dino? Eu vou dar um exemplo aqui, os próprios meninos aqui, eu digo meninos que são meus amigos hoje, vou falar assim, a qualidade das pessoas que cercam e daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, networking, através de networking eu conheci o Felipe, eu conheci, né, o grande Tites. Vai ser Tites, cara. Num evento da academia que eu frequento. E aí a gente foi conversando, surgiu uma ideia, primeiro o Tites, o Renato, né, fez umas fotos para a academia e a minha esposa maquiadora, a gente contratou um pack de fotos com ele da Gabi, e aí o Felipe fez os vídeos da academia. Eu falei, Felipe, eu queria fazer o vídeo institucional do meu escritório. Então, assim, quando a gente fez uma reunião de briefing e tal, eu falei, caramba, esse pessoal manja, tem muita qualidade. E aí ele falou, vamos gravar uns vídeos informativos, já aproveita que a produtora vai estar lá no teu escritório, e a gente fez. E aí, um belo dia, eu já tinha o canal de podcast só por áudio. Falei, pô, Felipe, eu queria comprar uns equipamentos para fazer o podcast de vídeo. Aí fiz um orçamento para fazer minimamente, porque eu não gosto de fazer nada meia boca, Dino. Ou faz bem feito ou não faz. Aí eu fiz um orçamento para fazer minimamente, eu ia gastar mais de 50 mil reais. Eu falei, nossa, Felipe. Aí ele falou, não, vamos fazer comigo. E aí a gente sentou, conversou, e aí nasceu o podcast de vídeo.
Então, assim, eu falo aqui, queria agradecer publicamente também a First View aí, porque hoje a gente está aqui de Casa Nova, né? O Mário de Casa Nova, anunciando aqui a fusão com o Dino, e o Cotidiano Legal aqui de Casa Nova também, e eu vejo que a qualidade é a mesma, a preocupação, né? Chega aqui super cedo, com bastante antecedência para montar, as pessoas que estão de fora não têm noção de como está a sala de reunião aqui, né, Dino? É uma estrutura que eu não imaginava que fosse. Você não imaginava, E né? a quantidade de pessoas e profissionais envolvidos também eu não sabia. Pois é, imagina, aí vamos lá, 50 mil de equipamento, e eu ia operar como? Olha aqui, porque aqui já tem a mesa de edição, já tem tudo, então assim, se tornaram amigos também, são pessoas assim que dão grandes ideias, e muito da minha vivência no online, vou colocar assim, né? Como você falou, networking, marketing, faz parte da estratégia da advocacia hoje, né, Dino? Se a gente ficar escondido e não aparecer, como você falou, 1.200.000 pessoas suplantando a gente e aparecendo aí todo dia, né, cara? E eu acrescentaria aqui também que eu acompanho, né? Eu sempre acompanhei, né, Mário? O seu Instagram, né? As suas postagens, e sempre achei que você era um cara que tinha muito perfil, né? Perfil, característica pessoal, né? Em trabalhar com a advocacia, né? Eu sempre fui um admirador seu nesse aspecto. Obrigado. E acho que essa fusão nossa, ela tem tudo para dar certo, já vem dando certo, né? Porque não é bem de agora, mas a coisa foi evoluindo, né? A gente anunciou uma vaga e eu falei, bom, vamos transformar essa vaga em outro tipo de negócio, situação, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre matutando, pensando em opções diferentes, né? Porque não só o Mário veio, né? O Mário, o André Roriz, o André Couto, outros advogados do escritório dele vieram para cá e a gente fez essa fusão aí justamente com a ideia de unir forças, unir relacionamentos pessoais de cada um, né? Sim. Networking, e tem dado muito certo, né? O que eu acho que é importante é a gente ter ideias diferentes para poder percorrer caminhos diferentes, não ficar com aquela estrutura, eu vou aqui, não, eu não sei uma vaga porque eu quero contratar um advogado CLT e papapá. Não, vamos conversar, né? Eu estou sempre dizendo aí para alguns amigos até de faculdade, do meio da advocacia, né? Quando é que você vai lá para o escritório? Vamos fazer um negócio junto. E fazer negócio junto não é só dividir clientes, sabe? A gente poder ter a oportunidade de apresentar novas formas de relacionamento e comunhão de interesses, eu digo assim. Eu vou te contar um segredo aqui, primeira mão. Após a gente começar a nossa conversa aqui, o Dino tem um amigo que é parente meu, é casado com uma prima minha. E aí, antes de tudo sacramentar aqui, eu procurei esse meu primo que é casado há anos com a minha prima. Que é um grande amigo meu. Que é um grande amigo. Diga-se de passagem. Exatamente. Liguei para ele e falei, Marcelo, eu tô conversando para fundir o escritório com o Dino, o que você acha? Ele virou para mim e falou, que pena que aqui no escritório a gente não pode contratar parente, mas eu acho que tem tudo para dar certo, você e o Dino. Então, assim, vai lá, arrebenta, o Dino é um cara, e assim, né, eu convivia com o Dino, eventos sociais, trabalhistas, rede social ali e tal, e aí quando ele falou isso, eu falei, cara, então eu vou tocar esse projeto aí, e assim, conversei com o Marcelão, exatamente porque ele era teu amigo, e ele falou assim, vai fundo, Mário, vai fundo que vocês dois vão ter um sucesso muito grande. Então, fica aquela, né, a gente dar um passo assim, fechar as portas lá do escritório e juntar, como diz, juntar as coisas e vir aqui. Mas, Dino, mais uma vez, muito bem recebido, meu muito obrigado. Brasília tem tantas histórias, né? Eu já tinha trabalhado com a Dani, a sua esposa também. Então, assim, Brasília, eu brinco que a gente conhece.
eu conheço alguém que você também conhece e se eu quero conhecer alguém que eu conheço já conhece. Exatamente, isso aqui é um Dá para chegar lá, né? É desse jeito. E aí, anunciando aqui também um projeto de reformulação um pouco do canal, a gente vai ter aquela roda de bate-papo, vai existir ainda. Mas conversando com o Dino, ele deu uma grande ideia, que é a gente fazer alguns dias de entrevista, né, Dino? Então, a gente chamar alguns expoentes aí do direito, algumas autoridades, para contarem também um pouco da história, da experiência, falar de algum tema específico, né? Motivar pessoas. Motivar as pessoas, né? Porque a gente vê pessoas com histórias tão duras e que alcançam um nível mais alto, vamos colocar assim, de hierarquia na esfera do judiciário e até mesmo na esfera do legislativo e do executivo. O Dino foi conselheiro da ordem, né? Assim, tem um trânsito muito bom na OAB e conhece N pessoas com histórias tão bonitas para a gente vir aqui e entrevistar também no Cotidiano Legal. Não falar só apenas do direito, mas realmente contar histórias, porque são histórias que fazem a realidade, né? Que marcam. Né? Então, vai ficar aí o projeto. Exemplos, né? Bons exemplos. Bons exemplos, né? Bons exemplos. E até às vezes os ruins ajudam a guiar, nos orientar o que não deve ser feito. Exato. Né? Mas a gente tem bastante campo fértil para trabalhar em relação a isso. Né? Quando o Mário me inteirou, né, a respeito do podcast, né? Eu já sabia que ele tinha, mas eu não sabia como que funcionava, quais eram as diretrizes que ele adotava. Eu acabei sugerindo mesmo, né, a gente poder trabalhar com entrevistas com pessoas que tenham histórias bonitas, pessoas que da nossa área também, né, não só da nossa área, mas da nossa área que podem passar um pouco da sua experiência. Eu acho que vai ser muito produtivo e os ouvintes aí, os nossos acompanhantes de canal devem gostar. Né? Eu acho que vai ser bem interessante aí para todos, né? E para nós também que vamos estar aqui tendo aula grátis, né? Sob o pretexto de conversar, a gente vai absorvendo. E poder conduzir a conversa com uma pessoa da qual a gente quer aprender é melhor ainda, né? Mesma coisa você estar numa sala de aula e você ter o direito exclusivo de ficar perguntando ao teu professor para uma palestra exclusiva. Então, eu acho que isso vai engrandecer aí o canal. Né? Mas a gente vai ter também as rodadas aqui com mais pessoas falando de outros assuntos, das dores dos empresários, como sempre, de economia, né? O último episódio gravado a gente falou, foi logo após as eleições, mas a gente não tinha a certeza de como ficaria o cenário, e o cenário já está se desenhando. Então, assim, estratégias para a gente, obviamente houve uma guinada, né, de governo, e a gente tem que saber que, independente de governo A ou B, nós somos brasileiros e temos que viver aqui no nosso país. Qual a melhor estratégia para o empresário? O que fazer para não incorrer em risco? O que você está sentindo de dor hoje aí no teu negócio diante do cenário econômico? Mudou, não mudou? Não mudou? O que você fez para manter em pé? Vem contar a tua história aqui também, vem ajudar as pessoas. Né? Essa engrenagem de patrão e empregado, um precisa do outro, é uma simbiose. Né? Empresa nenhuma cresce sem empregado e empregado nenhum tem tarefa sem patrão. O equilíbrio da relação capital-trabalho que que movimenta a economia. Exato. Então, fiquem atentos. Vamos ter entrevistas aí com autoridades, com pessoas que se destacam na área empresarial também, né? Mandem dúvidas aí, as pessoas que têm dúvidas, querem que a gente tire aqui no canal, a gente pega a listinha de dúvida, faz aqui um relatório, e o que for possível a gente falar, a gente vai falar. O que não for possível, você marca uma hora no escritório, conversa com a gente, que a gente está aberto aqui. E assim, o Dino é um cara super aberto aí para conversar, e eu também. Né, a equipe toda aqui da Dino Andrade hoje, eu fazendo parte, só tenho a agradecer a equipe também. E que equipe, Dino, assim, de pessoas tão qualificadas, tão dispostas a ajudar. Isso me cativou muito aqui, né? Eu estar com o pessoal e todo dia eu vou ali, tiro uma dúvida com a Juliana, com o Carlos, as meninas que ficam aqui conosco, que são mais novas, mas assim, de uma sabedoria que
realmente é uma oportunidade para mim também, né? Dar essa oxigenada e acho que eu ganhei até sangue novo, vou colocar assim, estando aqui. E essa fusão foi algo que aconteceu naturalmente, né? Foi bastante interessante. Nasceu numa piada, assim. cara. Uma brincadeira. E a gente começou a conversar e falar, né, um pouco dos nossos projetos, e a coisa foi indo, e a gente foi delimitando responsabilidades e falando de projetos, e a coisa aconteceu naturalmente. Mas é uma alegria muito grande, Mário, a gente poder aí estar junto nessa estrada, né, trilhando caminhos propositivos, éticos, né, sempre pensando no bem social, sim, né, em ajudar as pessoas que precisam, ajudar empresários que a gente vê que se dedicam aí de corpo e alma para a sua empresa e às vezes se sentem perdidos, né, no meio das confusões jurídicas, né. Que bom que a gente pode, em determinados pontos, né, não em todos, ajudá-los a resolver sim, alguns problemas ou pelo menos minimizar esses conflitos internos aí que eles têm. Mas é uma alegria muito grande aí recebê-los, todos aqui que já estavam no escritório também aderiram aí com o nosso projeto de fusão, né? Todo mundo achou na época e continua achando que foi algo sensacional, uma ideia maravilhosa. E dizer que a gente está aberto aí também para outros colegas que tenham também bons propósitos, né? sim, em vir conversar com a gente, porque pessoas virtuosas sempre são bem-vindas, né? A gente vê aí alguns colegas, não só na advocacia, mas pessoas também que deixam a desejar em alguns aspectos de caráter, de ética, e esse tipo de situação aí a gente não tolera, né? Então a gente sempre vai primar aí para agregar com pessoas que são realmente virtuosas e que tenham objetivos propositivos, que queiram crescer na carreira, que tenham realmente vontade de expandir, né? De realmente poder trilhar um caminho bonito na carreira para deixar de exemplo para os nossos filhos, né? sim. Você também tem uma filha. Exato. Então, essa que é a nossa ideia, né? Não só pensar na gente, mas pensar nos colegas, nos amigos, na família e no bem da população mesmo, né? Que a gente acaba ajudando por meio do nosso trabalho. Do social. Né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Hoje foi aqui a apresentação do meu amigo Dino Andrade. Mais uma vez eu vou mostrar aqui estratégias da advocacia no TST. Quem tiver interesse, é uma obra fantástica, foi escrita por vários advogados, expoentes também aí, a organização da obra do Dino e do Ricardo Calcini. Vale a pena a leitura se você é estudante de direito, se você já é advogado trabalhista. O Tribunal Superior realmente tem muitos detalhes. E eu queria pedir aqui mais uma vez o seu like, né, que você compartilhe aí o episódio também. Não estamos pedindo Pix, né, Dino? Estamos pedindo like. E agradecer, Dino, por você ter contado aí um pouco da tua história, a tua trajetória na advocacia, de maneira bem resumida, porque tem muita mais história aí, viu, pessoal? Mas a gente vai voltar em outros episódios, e aí o Dino vai falar um pouco mais também. Então, obrigado pela audiência, deixar o Dino despedir aqui também, para a gente poder encerrar o episódio de hoje, Dino. Mário, eu agradeço o convite, né, ao pessoal da produção, Felipe, que sempre foi cordial, né, comigo, e falar, né, que o nosso livro ele foi idealizado justamente para ajudar os advogados que principalmente não atuam em Brasília, que têm certa dificuldade em redigir recursos de natureza extraordinária, né, e que também, em razão da distância e da carga de trabalho do dia a dia, né, e da vida pessoal, não tem tanto tempo para se dedicar ao estudo da advocacia especializada no TST, né? Aqui, eu e o Ricardo Calcini, que é o diretor jurídico, né, coordenador trabalhista da editora Mizuno,
ele me trouxe essa ideia, né? Falou, pô, quem sabe a gente não faz um livro junto. E eu já tinha essa ideia de fazer um a respeito da advocacia no TST. E eu falei, Calcine, eu tenho essa ideia, né? E aí ele falou, então faz um cronograma aí e faz a relação de tópicos que a gente teria que tratar. Aí eu fiz, né, as matérias, transcendência, recurso de revista, embargos, né, questões de direito basicamente processual, de como atuar realmente, né, entraves do TST, entranhas também do TST. E aí eu falei, Calcine, nós vamos levar aqui uns 3 anos para escrever esse livro. Porque tem muita coisa, eu tenho um acervo de jurisprudência no meu computador gigantesco, que são 20 anos salvando arquivos vendo e acórdãos. Evoluir a jurisprudência, né? E nós vamos levar muito tempo, cara, para escrever isso aqui. Aí ele veio, pois é, mas quem sabe então a gente não divide as competências, né? E aí eu tive aquela ideia, pô, quem sabe a gente não chama alguns colegas de fora ou daqui de Brasília também, para nos ajudar nessa tarefa. E aí eu fui chamando alguns colegas que eu atendo em Brasília, de outros estados que eu atendo em Brasília. Ele chamou outros colegas também dele, que poderiam nos ajudar nisso. Chamei colegas de Brasília, mas exclusivamente advogados, né? Lógico que sempre falta alguém e já me cobraram, pô, Dino, você não me chamou, tal. Falei, mas a gente vai ter outros projetos aí para frente, que eu vou convidar, já anotei ali todo mundo, porque é difícil também, né? Assim, a gente lembrar de todo mundo na hora e bastante gente que a gente se relaciona ali pelo computador todo dia. E aí surgiu essa obra. Eu lembro que na época, foi ano passado, né? Eu fui lá no gabinete do ministro Douglas, pedi para ele prefaciar, ele se colocou à disposição, sempre foi cordial comigo, né? Um magistrado assim exemplar, não só tecnicamente também, mas como pessoa também. E a partir daí a gente desenvolveu o projeto, né? E na época de lançamento eu fui lá no gabinete do ministro Emanuel Pereira, que era o presidente, né? Pedi companhias também para me ajudarem no pleito. E como o ministro Emanuel era oriundo do 5º Constitucional, porque agora ele já aposentou, ele deferiu o pedido, né, de fazer esse lançamento no TST. O que para nós foi uma alegria muito grande. De estagiário a lançamento de livro no TST. Né? Olha que história. E o que foi legal mesmo é que foram quase 400 pessoas no lançamento do livro. E a Liliane, que é a cerimonialista do TST, né, trabalha junto com o presidente, ela disse que foi o evento que teve mais gente na história do tribunal de lançamento de livro, né? E vieram advogados do Brasil inteiro. Foi muito legal. A gente lançou aqui no TST em Curitiba e em São Paulo também. Né? E até hoje eu participo de eventos aí para falar do livro, né? Para trazer algumas dicas, para dizer o que mudou. Mas é basicamente isso, né? Quem quiser adquirir o livro está no site da Mizuno, da editora Mizuno, né? Um preço acessível. E se quiser vir pegar o autógrafo, pode marcar de vir aqui no escritório, né, Dino? Com certeza, né? A gente atende aí sem menor problema. Mas eu hoje faço, né, a publicidade do livro e tenho outros projetos aí. É só a gente organizar a agenda para poder trabalhar com calma. Bacana. Para passar uma experiência então, aí bem sólida. Guarda para falar aí nos próximos episódios, então. Isso aí. Agradeço aí o convite. Foi uma alegria participar. Produção também. Acho que consegui passar um pouquinho da minha história aí. Bacana. Grande abraço a todos. Isso aí, pessoal. Encontro vocês no próximo episódio de Cotidiano Legal.